Olá, tudo bem? Somos alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso e neste vídeo estaremos apresentando um trabalho da disciplina de Anatomia dos Vertebrados sobre o seguinte tema: comparativo da morfologia dos olhos de primata. O grupo é composto por eu, Ana Júlia Guiar, Camille Spett, Juliana Pereira e Pablo Pazotti. Introdução. O artigo nos mostra, inicialmente, a relação do hábito de alguns mamíferos e a conformidade, anatômica dos seus olhos e a funcionalidade dos mesmos. Nesse sentido, temos 3 nomenclaturas para as espécies com hábitos diurnos, que apresentam um padrão de visão mediada por cones, ou seja, essas espécies são denominadas de fotópicas, espécies com hábitos noturnos, as quais apresentam um padrão de visão mediada pelos bastonetes. Essas espécies são denominadas de escotópicas. Ou também aquelas espécies que possuem um funcionamento de visão mediada por cones e bastonetes, ou seja, as espécies mesópicas. Mas se a gente classificar essas espécies apenas como espécies com hábitos noturnos ou diurnos, a gente possivelmente ou certamente restringiria os representantes os quais apresentam hábitos que vão intermediar o período diurno e o período noturno. Ou seja, essas espécies são denominadas de espécies cataméricas e a sua funcionalidade de visão ela é mediada ela pode ser fotópica e escotópica ao mesmo tempo. Neste sentido, o artigo também nos traz a relação do tamanho dessas córneas, sendo assim, espécies de mamíferos, as quais apresentam hábitos noturnos, possuem uma tendência evolutiva ao aumento de tamanho dessa córnea. Em consonância disso, os mamíferos os quais apresentam hábitos diurnos, eles apresentam córneas relativamente menores. Já os mamíferos cateméricos, ou seja, que possuem um hábito tanto noturno quanto diurno, eles apresentam um tamanho de córnea intermediário. E claramente, essa adaptação ocular, e a funcionalidade do sistema de visão dessas espécies dá-se principalmente pela questão habitual dos mesmos. Já em relação aos primatas, melhor dizendo, os primatas antropóides, eles apresentam um certo tipo de morfologia atípica, ou seja, uma coisa fora do padrão em relação aos outros mamíferos, como foi citado anteriormente. O artigo também menciona, nessa introdução, que os primatas antropóides são o resultado de uma recente transição de noite para esse processo de catemeralidade ou diurnidade que eles nos pontua. E em muitas espécies de lêmures, eles conseguiram encontrar essa hipótese do desequilíbrio, visto que essa tendência que é crescente em direção à atividade de dia, atividade diurna de alguns primatas antropóides, principalmente em lêmures nesse caso, é a hipótese de ser o resultado de majoritariamente distúrbios ecológicos antropogênicos, ou seja, causados pelo homem nos últimos 2.000 anos. Assim, o presente artigo possui como objetivo fornecer uma descrição quantitativa da relação entre a morfologia do olho e o padrão de atividade em uma ampla amostra comparativa de espécies de primatas, Kirk, 2004. Objetivou também responder algumas perguntas. Tais são elas. Os primatas noturnos, catêmeros e diurnos exibem diferenças sistemáticas na morfologia do olho, conforme previsto por estudo qualitativo de olhos de mamíferos e expectativas funcionais. Os antropóides diurnos demonstram tamanhos relativos de córneas menores do que os de outros mamíferos diurnos. Os lêmures diurnos têm morfologias oculares comparáveis às dos lêmures noturnos
e catemerais, conforme previsto pela hipótese do desequilíbrio, tratada anteriormente, ou de outros mamíferos diurnos, ao contrário das expectativas da hipótese do desequilíbrio? Os dados foram coletados no tamanho do olho e da córnea para 147 espécimes de 55 espécies de primatas. As amostras foram obtidas nas seguintes fontes: Duke University Primate Center, as coletas de ensino comparativo de Duke University, SUNY Stony Brook e da Universidade de Chicago, os laboratórios de neurobiologia da Universidade de Colômbia e as coleções de pesquisa pessoal do Dr. William Willingdon, Dr. Pierre Lemillin e o Dr. Chris Vineyard. Os espécimes medidos incluem materiais fixos e não fixos. Entre eles, foram fixados em formol 10% e armazenados em álcool etílico ou congelados sem serem fixados. Qualquer material que apresentava danificações foram excluídos da amostra. O material para obtenção das metragens, no caso os olhos, foram retirados cuidadosamente e limpados com uma tesoura de ponta fina, retirando todo o tecido conjuntivo ao redor. Os olhos, após a morte do animal, sofrem desidratação e dissecação, então necessitou ser inflado com solução formalina durante a medição, com a inserção de uma seringa de ponta fina nos cordões nervosos que fica atrás do globo ocular. As metragens obtidas foram o diâmetro transversal máximo e mínimo do olho e o diâmetro máximo e mínimo da córnea, evidenciando tamanhos reais da córnea em relação ao valor máximo que teoricamente poderia ser obtido, ou seja, o diâmetro transversal do olho, sem aumentar o tamanho do olho. Os espécimes foram identificados até em nível de espécie, boa parte deles em nível de gênero. Os dados para carnívoros, que foram 40 espécies, escandentiados, 5 espécies, e ciurídeos, com 8 espécies, foram retirados de Wheatland de 1982, cujos métodos de coleta de dados e protocolos de medição são quase idênticos ao descrito. Os estudos mostram que a razão do diâmetro do olho com o diâmetro da córnea é maior em mamíferos noturnos intermediários, intermediário em mamíferos catemerais e menores em mamíferos diurnos, em que as atividades estejam semelhantes. As análises devem corroborar com os estudos anteriores. Boa tarde, meu nome é Juliana e eu irei comentar um pouco acerca dos resultados obtidos a partir da razão entre o diâmetro médio da córnea e o diâmetro transversal médio do olho, como já mencionado em materiais e métodos pela Camila. E primeiramente eu gostaria de ressaltar aqui que os resultados eles são organizados em 3 categorias principais. A primeira ela é referente a uma comparação entre os primatas alvos desse estudo, que são os primatas pertencentes às subordens Aplorhini e Strepsirrhini. O segundo resultado é uma comparação entre a subordem Aplorhini e grupos de mamíferos que não são primatas, que aqui são os carnívoros, os escadentes e os essiorídeos. E o terceiro resultado, ele também é uma comparação entre esses mesmos grupos de não mamíferos, só que dessa vez é uma comparação realizada com a subordem Strepsirrhini. Então, os resultados obtidos entre os primatas dessa mesma subordem, eles apresentam que os antrópodes diurnos, que são um grupo pertencente aos Aplorhini, eles apresentam medidas menores do tamanho da córnea em relação aos gêneros Aotus e Tarsius, que são gêneros de primatas noturnos pertencentes à ordem Strepsirrhini. Então, nessa categoria aí, os Aplorhini, eles apresentam uma medida do tamanho da córnea menor em relação aos Strepsirrhini. Mas quando a gente compara o padrão de vida, os hábitos de vida, os strepsirrinos de hábitos noturnos, eles têm um maior diâmetro da córnea em relação aos strepsirrinos de hábitos diurnos. Ou seja, se a gente for fazer um ranking, né, digamos assim, os primeiros que aparecem com maior diâmetro da córnea são os strepsirrinos de hábito noturno e em seguida vem os strepsirrinos de hábitos diurnos
E então os antrópodes diurnos, que são os aplorrines de hábitos diurnos. Então, assim, quando a gente vê os aplorrinos, eles têm, em relação aos strepsirrinos, uma córnea reduzida. Bom, e aqui um resultado obtido a partir da comparação entre os aplorrine e aqueles grupos de não primatas que eu já falei. Aqui a comparação ela vai com os escadentes, os carnívoros e os esciurídeos, que são os esquilos. Os aplorrinos, eles apresentam o maior diâmetro da córnea em relação a todos esses animais. Porém, em relação aos carnívoros, há duas espécies que elas caem na mesma faixa do diâmetro da córnea, que são os suricata, com uma média do diâmetro da córnea de 0,47, e espeotos venáticos, que é uma espécie com uma média de 0,56, enquanto que os aplorrinos eles apresentam uma média de 0,51. Já com os esquilos, que são os esciurídeos, esse diâmetro ele se torna consideravelmente diferente da média dos aplorrinos, porque os esquilos eles apresentam uma média superior a de 0,79. Já quando a comparação ela é realizada entre os strepsirrines e os não primatas, os resultados eles não são valores assim tão discrepantes. Porque como a gente pode ver aqui, os primatas diurnos eles apresentam uma média de 0,73, enquanto que os carnívoros eles apresentam uma média de 0,67. E aqui nos escadentes, os escadentes, no caso, né, eles têm uma média de 0,79, enquanto que os strepsirrinos eles apresentam uma média de 0,73. E já quando comparado com os esciurídeos, os strepsirrinos eles apresentam um valor igual, porque ambos apresentam uma média de 0,73. Então, quando a gente leva em consideração todas essas médias, o que a gente pode concluir é que os strepsirrinos eles não têm medidas assim de valores tão discrepantes em relação aos outros mamíferos. Logo, não tem os valores assim não têm tanta significância. Todos os dados gerados nessa análise mostram que em cada subordem de primata, a morfologia ocular varia como esperado, de acordo com os hábitos de vida de cada grupo. Os strepsirrinas, espécies de hábitos noturnos, possuem a córnea maior. Em espécies catemerais, possuem um tamanho de córnea intermediário. E em espécies diurnas, o tamanho da córnea é menor. Aqui a gente consegue associar a quantidade de luz que entra dentro do olho de cada espécie com hábito diferente. Em espécies de hábito noturno, precisa de uma captação de luz maior, logo essa córnea vai ser maior. E em espécies de hábitos diurnos, que possuem um ambiente com a luz mais abundante, não precisa de um olho tão grande, então essas córneas são menores. E em aplorrines, o resultado é basicamente semelhante ao de strepsirrines, que varia de acordo com esses hábitos de cada grupo a ser estudado. Logo, essa variação está de acordo com a expectativa funcional de que o tamanho da córnea deve ser maior em espécies noturnas e menor em espécies diurnas, respondendo à primeira pergunta que rege esse estudo. Dando sequência, com esses dados, podemos dizer que os antropóides diurnos possuem olhos que ocupam uma proporção menor na face anterior do globo. Ou seja, eles possuem um olho que ocupa uma área menor no rosto do que os demais mamíferos, O que nos leva à resposta da segunda pergunta que é feita no início do artigo, que é justamente se os antropóides diurnos demonstram tamanhos relativos de córnea menores que os outros mamíferos. E aqui a resposta, a gente consegue construir essa resposta em cima disso como os antropóides diurnos, eles precisam de quê? Uma acuidade visual muito grande.
E essa acuidade visual grande, ela se deu por conta do desenvolvimento de outras estruturas, além da córnea, para que essa definição visual fosse maior. Então, se a gente conseguiu desenvolver outros mecanismos para aumentar essa acuidade visual, um globo ocular grande já não era mais necessário, o que condicionou a uma diminuição do tamanho do globo ocular, aumentando a acuidade visual. Então a gente consegue enxergar melhor com um olho menor por conta de estruturas secundárias que a gente conseguiu desenvolver. E a próxima parte que a gente coloca aqui dentro da discussão é que esses dados mostram o contrário do que a hipótese do desequilíbrio propõe. Ou seja, os olhos dos lêmures, aqui entra a terceira pergunta, né? Que é basicamente se os lêmures diurnos têm morfologias oculares comparáveis com as dos outros lêmures com os hábitos diferentes, né? Se os diurnos eles têm o tamanho de globo ocular semelhante ao de noturnos e catemerais, ou se ele tem os olhos compatíveis com o de outros mamíferos diurnos. E a resposta vem aqui nessa última parte da discussão, que os olhos dos lêmures são compatíveis aos de outros mamíferos, devido às pressões evolutivas feitas sobre eles. Então aqui a gente não associa o olho do lêmure, né, dos lêmures diurnos aos noturnos e os catemerais, porque eles têm os olhos semelhantes ao de outros mamíferos diurnos também. E tudo isso por conta de pressões evolutivas, que fizeram com que eles fossem selecionados de maneira independente, da mesma forma que os seus hábitos de vida requeriam uma acuidade visual maior. O tamanho da córnea é compatível com os demais mamíferos e não com os lêmures noturnos e catemerais. Logo, se a gente unir todas as pontas dessa discussão, a gente consegue chegar à conclusão de que os antropóides diurnos são aqueles com maior acuidade visual. E aqui o autor, né, do trabalho fala que esses antropóides diurnos, né, eles são os mamíferos com a melhor acuidade visual de todos os mamíferos, e os únicos vertebrados que a gente consegue assemelhar a essa acuidade visual, que teria uma acuidade visual tão boa quanto a nossa, ou melhor, seriam as aves de rapinas diurnas, que entrariam gaviões, falcões, águias. Aqui não entram as corujas, porque são noturnas e têm uma anatomia diferente, mas as aves de rapina diurnas, elas possuem uma acuidade visual semelhante à nossa, tão boa ou melhor que a nossa, né? E para encerrar, são os antropóides diurnos possuem acuidade visual maior, logo eles são mais derivados do que os lêmures diurnos e apresentam adaptações visuais incomuns aos outros mamíferos. Bom, esta foi a apresentação do nosso trabalho. Desde já, agradecemos muito e essa aqui é a nossa referência bibliográfica.